Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula e ao longo dessa aula falaremos sobre propriedades de potenciação. Quais são as regras importantes que você tem que saber e que auxiliam na hora de resolver questões? Aliás, aprenda uma coisa legal, em matemática tudo que for propriedade significa regrinha. Regrinha que auxilia, regrinha que encurta caminho, regrinha que torna a sua vida mais fácil. E nós, então, começamos agora com as regrinhas, com as propriedades de potenciação. Está na sua tela, potenciação é o nosso assunto, e aí eu tenho lá propriedade da multiplicação, e aqui essa regra, talvez a mais importante regra, ela fala o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, quero que você veja o que eu colocarei aqui, e colocarei muito organizadinho, ó. O que você está enxergando nesse lado esquerdo? Você está enxergando o produto. E por que produto, professor? Porque é multiplicação. Eu tenho aqui no meio uma multiplicação. Quando você olha na esquerda, é uma potência, porque tem expoente. Quando você olha na direita, também é uma potência, porque tem expoente. Então você está enxergando um produto, uma multiplicação de potências. Importante que você aprenda a ler o que você está resolvendo. Johnny, tem uma multiplicação ali. Opa, tem multiplicação, chama produto. O que é que você está multiplicando? Uma potência de um lado, uma potência do outro. Então, é a multiplicação de potências, é um produto de potências. Quando você olha as duas potências, a primeira potência, a base é B, a segunda potência, a base também é B. Portanto, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. E aí, Johnny, e daí que nós temos uma regra muito legal. Quando nós temos uma multiplicação de potências de mesma base, nós dizemos o seguinte: você vai conservar a base e você vai somar os expoentes. Você não precisa mais ter duas potências. Você pode juntar numa potência só. No lugar de eu ter duas potências, eu terei uma única potência. Matematicamente, é uma vantagem. Matematicamente, quando eu tenho duas potências multiplicando e eu consigo juntar em uma potência só, é uma vantagem matemática. Você conseguiu evoluir. Só que agora, o que é que eu tenho que fazer com os expoentes? Somar os expoentes. Dá exemplo, prof. É na hora, velho. Você quer exemplo? Não é depois, não. É já, é você que manda. Exemplo. Como que eu uso isso na prática? Bem, existem muitas maneiras e nós as veremos mais à frente, mas para ser bem simplório, bem simples com você, olhe para esse exemplo. Número 2 elevado ao número 7 vezes número 2 elevado ao número 5. Como que eu posso simplificar isso aqui? Como que eu posso deixar mais simples o que você está vendo? Juntando as duas potências. Porque eu tenho de um lado, primeira potência, 2 elevado na 7. Segunda potência, 2 elevado na quinta. A base é a mesma, base 2, base 2. Repete-se a base, soma-se os expoentes. Expoente 7 mais expoente 5. 2 elevado a 7 mais 5 é 2 elevado ao expoente 12. Importante que você perceba que essa regra se aplica ao produto de potências de mesma base. E se fossem bases diferentes, Johnny? Bem, se fossem bases diferentes, nada poderia ser feito. Eu não poderia juntá-las a priori. Claro que aí, caso a caso, eu poderia analisar. Mas quando eu tenho multiplicação de potências cuja base é diferente, a menos que eu reorganize e faça ficar igual, eu não poderei mexer mais com essas bases, eu não poderei mais juntar essas bases, porque eu consigo juntar quando é a mesma base. Se são bases diferentes, a priori, não faça nada. Fechou? Uma outra possibilidade, e aí é importante que você saiba, é você fazer isso ao contrário. Essa maneira de você aplicar é muito importante, não há dúvida alguma que essa maneira de você aplicar é extremamente importante. Mas também poderá ocorrer, de você usá-la de maneira diferente. Por exemplo, veja só, outro exemplo aqui. Vamos supor que eu te dou uma potência e eu quero que você separe essa potência.
Eu quero que você faça uma separação. Por exemplo, eu te dou 2 elevado na quinta. Perceba que 2 elevado na quinta, eu posso separar em algumas possibilidades. Quer um exemplo disso? 2 elevado na quinta. Eu posso dizer que 2 elevado na quinta é a mesma coisa que 2 expoente 1 vezes 2 expoente 4. O que eu fiz? A base é o 2. Eu separei em duas potências e eu reparti o expoente. O expoente 5, aqui é 1, aqui é 4. Caso eu queira voltar, eu faço o seguinte, ó. Potências de mesma base multiplicando. Repete a base, soma os expoentes. 1 mais 4, 5. Eu poderia dizer que 2 elevado na quinta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, porque afinal eu tenho a mesma base e a soma dos expoentes dá o número 5. Eu poderia dizer, de repente, de outra maneira, que 2 elevado na quinta é a mesma coisa que 2 expoente 0 vezes 2 expoente 5. Então é importante que você aprenda a transformar a potência em duas potências. Você pode usar isso em algum momento. Eu colocarei aqui para nós 2 elevado ao expoente 1 vezes 2 elevado na quarta e colocarei 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Haveria mais exemplos, esses dois estão de bom tamanho. Quando você for repartir uma potência em duas, eu só posso fazer isso multiplicando. Eu não posso fazer somando. O que soma são os expoentes. Então, veja, 1 mais 4, 5. 2 mais 3, 5. Importante que você saiba fazer nos dois sentidos. Normalmente, te ensinam a fazer isso só do primeiro jeito. Te ensinam que, se eu tenho uma multiplicação e eu quero juntar, eu repito a base é repetida, e agora eu somo os expoentes. Mas também pode ser o contrário. Existem questões que exigem o contrário, que exigem que você pegue a potência única e você separe em duas potências. Claro, de mesma base. E aí, sempre lembre, basta você repartir o seu expoente. Essa propriedade é fundamental para você, mais adiante, aprender, por exemplo, logaritmos. Você usa muito essa propriedade que está aqui, certo? Uma outra situação importante é a seguinte. Veja só o que pode acontecer também. Um último exemplo aqui e nós avançamos então para uma outra propriedade. Exemplo, terceiro exemplo, e nós então avançamos. Imagine que eu te dou uma multiplicação em que eu tenha bases diferentes. Em alguns casos tem conserto, em outros não. Essa aqui, por exemplo, ó, número 8 vezes 8 elevado na quinta vezes 4 elevado a, deixa eu ver aqui, a sexta potência. Qual é a simplificação correta dessa multiplicação? E aí alguém mais desatento olharia para isso e diria assim, professor, mas não tem o que fazer aqui. Porque veja só, 8 e 4 são bases diferentes. E você me ensinou que se fossem a mesma base, eu poderia juntar numa potência só. Sendo bases diferentes, eu acho que eu não posso fazer nada. Concorda comigo? Não. Nesse caso particular, você pode. Porque você aprendeu que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E você aprendeu que 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E aí você acaba caindo na mesma base. Você acaba caindo na base 2. Eu não vou continuar esse exemplo agora. Daqui a pouquinho eu vou voltar nele, porque ainda falta uma segunda propriedade para você completar. Mas por enquanto, basta você perceber o seguinte. O número 8, você sabe que é a mesma coisa que 2 ao cubo. O número 4, você sabe que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, da aula de potências de base 2. O expoente 5 continua lá, ó, 8 expoente 5. O expoente 6 continua aqui, o expoente 6. Daqui a pouco eu voltarei para essa tela e eu vou concluir esse exemplo e você entenderá que quando nós temos potências de bases diferentes, não sempre, mas em alguns casos, dá para você insistir um pouquinho mais.
Temos uma segunda propriedade, que é o inverso da propriedade anterior. Se você aprendeu a propriedade anterior, essa segunda é bônus, você aprende ela automático. O que você aprendeu? Na propriedade anterior, você aprendeu o seguinte: quando eu tenho multiplicação de duas potências de mesma base, eu vou transformar numa potência só. No lugar de duas, eu vou transformar em uma única potência, porque matematicamente é uma vantagem fazer isso. Beleza. E o que é que eu faço com os expoentes? Soma. Quando você estiver multiplicando as duas potências, você repete o expoente e soma, repete a base e soma os expoentes. Beleza. Agora é o inverso. E se eu tiver uma divisão de potências de mesma base? Eu tenho uma potência em cima, uma potência embaixo. Eu estou dividindo duas potências de mesma base. Olhe na tela e eu vou explicando melhor para você. Dá uma olhadinha. Eu tenho aqui base B, expoente A. E aqui eu tenho base B, expoente letra C. Como que eu posso trabalhar com isso? Quando você observa com um pouco mais de calma, esse lado esquerdo, você percebe que nós temos ali uma divisão. E aí eu vou traduzir o que é que você está fazendo aqui. Você está diante de uma divisão, beleza? E quando nós temos divisão, é divisão de alguma coisa. Olha a parte de cima, tem expoente e a potência. Olha a parte de baixo, tem expoente e a potência. Então é uma divisão de potências. Muito bem. Outra observação importante, as duas potências têm a mesma base. Então você tem uma divisão de potências de mesma base. Beleza, prof? E aí? E aí que você pode juntar. Quando nós temos uma divisão de potências de mesma base, eu posso, no lugar de ter duas, eu coloco uma única base. Eu junto, repetindo a base. Base B em cima, base B embaixo. Eu coloco base B. E eu subtraio os expoentes. O expoente A menos o expoente C. Nesse caso aqui, colocarei para você, então, da seguinte maneira. Você vai manter a base, você vai tão simplesmente manter a base, e além de você manter a base, porque a base é igual para as duas, você vai subtrair o expoente, ou os expoentes, né? Subtrair os expoentes. Só que aí tem uma norma para fazer isso. E eu vou, então, nos exemplos, deixar isso bastante claro. Qual que é a norma, Johnny? É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Ó. Letra A é o expoente que estava em cima, menos a letra C, que é o expoente que estava embaixo. E aí nós vamos, então, agora criar um exemplo aqui. Suponha, eu tenho lá número 5, expoente 10, dividido por número 5, expoente número 8. Olha que interessante, cara. Eu não sei quanto é 5 expoente 10. Eu não tenho a mínima ideia de quanto vale 5 expoente 10. E também não sei quanto vale 5 expoente 8. Mas eu sei quanto dá a divisão dos dois. Porque eu tenho potência base 5, potência base 5. Divisão entre elas, repete a base, subtrai os expoentes. Expoente de cima menos o expoente de baixo. 10 menos 8, 2, fica 5 ao quadrado. E aí, claro, por sua vez, é 25, ou seja, eu não sei quanto é 5 na décima, eu não sei quanto é 5 na oitava, mas eu sei que a divisão entre eles dá 5 elevado ao quadrado. Tome cuidado, e aí mais à frente eu vou ensinar você como que você lida com o expoente negativo, mas eu posso adiantar já um detalhe aqui bastante importante. Tome cuidado quando for uma divisão de potências em que o expoente de baixo é um expoente negativo. Por exemplo, 2 elevado na sétima dividido por 2 elevado ao expoente menos 3. Mais adiante eu vou te explicar tudo sobre o expoente negativo, pode ficar tranquilaço. Mas por hora, eu preciso que você aprenda que aqui nesse caso da divisão de duas potências de mesma base,
em que o expoente de baixo é negativo, nós temos um cuidado especial. E qual é o cuidado especial? Bem, a base é a mesma, base 2, repete a base. Agora siga o passo a passo, ó. Expoente de cima menos o expoente de baixo. Quem é o expoente de baixo? Menos 3. Então fica 7 menos o menos 3. Quando o expoente de baixo for negativo, vai ficar o menos da regra e o menos do expoente. E aí você sabe que menos com menos fica mais. Isso aqui é 7 mais 3. E 7 mais 3 fica 10. Aumentou o expoente. O expoente que era 7, ele virou expoente 10. Porque aqui, você sabe bem, menos com menos acaba ficando mais. Por isso que nós temos 2 elevado ao expoente 10. E aí você viu, de maneira muito tranquila, uma regrinha que é das mais importantes, né? Você aprendeu a primeira, que era produto de duas potências de mesma base, somos expoentes, e agora você aprendeu a segunda, certo? A terceira, cara, ela é também bastante importante, não menos importante que as outras, que é potência de potência. Vamos olhar com calma aqui, potência de potência? E aí eu coloquei lá, propriedade da potência de potência. O que é isso, prof? É quando eu tenho uma base, essa base tem um expoente, e o resultado disso também tem um expoente. Que é como se fosse isso aqui, eu tenho 2 elevado ao cubo, aí o resultado que der aqui, elevado na quarta. Perceba que esse expoente 4, ele não é do 2, ele não é do 3, ele é do resultado. Quem é que você eleva na quarta? 2 ao cubo. Quanto vale 2 ao cubo? Vale 8. Então não é do 2 nem do 3, é 8 elevado na quarta. Então quando eu tenho essa estrutura, uma primeira potência colocada com parênteses e um expoente lá fora, nós temos potência de potência. E aí nós temos uma propriedade das mais importantes. Quando nós tivermos potência de potência, você vai manter a base e vai multiplicar os dois expoentes. Professor, espera um pouquinho. Deixa eu colocar para você aqui primeiro, né? O que nós temos, essa estrutura que você vê aqui, é aquilo que nós chamamos potência de potência. Potência de potência. São duas potências consecutivas, em que a primeira potência é a base da segunda potência. O que é que você faz nesse caso aqui? Quais são as etapas? Você vai manter a base você vai apenas repetir, portanto, manter a base, e além de manter a base, você vai multiplicar os expoentes. Multiplicar os expoentes. Multiplicar os expoentes. Beleza, prof, entendi. Faz um exemplo aí, já. Vamos fazer exemplo nesse momento, portanto, coloco para você exemplo, cara. Vamos fazer exemplo bonitão, para você poder ficar tranquilo aqui. Coloquei exemplo e aí vamos para frente fazer esse negócio. Quando nós falamos de potência, aquele anterior, ó, 2 elevado ao cubo, multiplicar, aliás, parênteses, e lá fora expoente 4. Beleza. Você pode resolver normal, claro que pode, você pode tranquilamente. 2 ao cubo é 8, 8 elevado na quarta. Mas o que nós queremos aqui, o que normalmente se faz, não é isso. O que se faz é, pega a base 2 e repete. Agora multiplique os expoentes. Eu tenho expoente 4, eu tenho expoente 3. Aí você coloca 3 vezes número 4. E aí você conclui que vai ser igual a 2 elevado na 12. Aí, se você precisar, você resolve, calcule quanto que é 2 expoente 12. Mas, num primeiro momento, não é isso que nós queremos. Num primeiro momento, nós queremos simplificar, juntar e transformar em uma única potência. Qual é o objetivo básico das propriedades? É transformar, por exemplo, a primeira que você aprendeu, uma multiplicação de duas potências, transformar em uma potência só. Porque aí, caso você queira, você calcula a resposta final.
Segunda propriedade, é uma divisão entre duas potências. Você transforma em uma potência só. Caso você queira, daí você calcula no final a resposta. Mesma coisa agora. Eu tinha potência de potência, duas potências. Aí eu transformei em uma potência só. Isso é muito importante para nós. Agora, eu posso voltar naquela primeira tela que eu falei, ó, vou voltar aqui. Voltarei a esse local, que é essa aqui, ó. Quando eu falei assim para você, ó, em algumas multiplicações de potência de mesma base, nós podemos juntar numa só, mesmo que as bases sejam diferentes, em alguns casos. Aí eu falei, ó, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí eu coloquei expoente 5, expoente 6. Olha que interessante o que apareceu aqui. 2 elevado ao cubo elevado na quinta. 2 elevado ao quadrado elevado na sexta. Eu tenho potência de potência, potência de potência. Arrumo. Repete o 2, 3 vezes 5, 15. Porque eu multiplico os dois expoentes. Do outro lado, repete o 2, e aí coloca 2 vezes 6, 12, pronto. E agora você junta tudo. Juntando tudo, fica multiplicação de duas potências de mesma base. Recorde, ó, não era a mesma base. Uma base era 8, a outra base era 4. Eu consegui transformar tudo para a base número 2. E como a base é a mesma, nesse momento, aí eu repito a base e somo os expoentes. Expoente 15 mais expoente 2, expoente 27. Significa dizer que 8 elevado na quinta vezes 4 elevado na sexta é a mesma coisa que 2 elevado na 27. E aí eu consigo, então, fazer o seguinte. O que eu vou te explicar agora, de coração, de verdade, é aquilo que não se ensina. É aquele segredinho que o professor sabe de cabeça, ele usa para resolver questões, por algum motivo que eu não sei qual, não se ensina, mas eu vou ensinar para você. Essa propriedade da potência de potência é muito comum nós, na hora de resolver questões, usarmos ela ao contrário. Quer um exemplo disso? Olha para isso aqui. 2 elevado na 15. Você pode transformar ela em potência de potência. Aliás, me olha aqui, cara. Qualquer potência pode ser transformada para potência de potência. Qualquer potência, qualquer uma, pode ser convertida para uma potência de potência. De que maneira? Separando o expoente, fatorando o expoente. Quer um exemplo? Vem cá, olha aqui, ó. 2 elevado na 15. 2 elevado na 15, o expoente é o número 15. Você fatora o 15. Vem aqui, 15, passa a barra e começa lá. Não dá para dividir por 2, então coloca 3. 15 dividido por 3 é 5. Coloca 5, fica igual ao número 1. Logo, o número 15 é igual a 3 vezes número 5. Aí você coloca o seguinte, ó, 2 elevado na 15 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes número 5. Vê se não é verdade. 3 vezes 5, número 15. Se você consegue fazer de cabeça, melhor. Não precisa fazer um por um, né? Fazer a decomposição. Faz de cabeça. Agora, você consegue separar em duas potências de potências. Por quê? Quando você olha uma multiplicação no expoente, você pode fazer assim. 2 elevado ao cubo elevado ao expoente 5. E você pode colocar 2 elevado na quinta elevado ao expoente 3. Porque você veja só, né? 2 elevado ao cubo elevado na quinta. Potência de potência. Se eu quiser voltar, eu multiplico os dois expoentes. 5 vezes 3, expoente 15. Aqui também, 2 elevado na quinta elevado ao cubo. Caso eu queira voltar, 3 vezes 5, expoente 15. Eu consigo chegar no mesmo resultado. Então eu quero que você perceba que caso você precise converter
uma potência normal para potência de potência, você pode fazê-lo, decompondo o expoente que você tem. Faço mais um exemplo. 2 expoente 21. Bom, 21 é 3 vezes 7. Eu posso decompor para você, mas é 3 vezes 7. Significa dizer que você sabe que 2 expoente 21 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes o número 7. Afinal, 3 vezes 7, 21. Agora você consegue separar em duas potências de potências. Quais são as duas potências de potências? Você pode escrever 2 ao cubo, que é o 3 aqui, parênteses, expoente número 7. E você pode fazer 2 elevado na sétima, fechou parênteses, elevado ao cubo. São duas maneiras diferentes de você escrever 2 elevado ao expoente 21, tá certo? Importante que você saiba fazer isso aqui. Eu vou, claro, na hora oportuna, cobrar você, na hora oportuna, trazer aqui exemplos, questões de provas, para que nós possamos aplicar isso aqui. Esse bloco, eu vou encerrar por aqui, tá de bom tamanho já, não sei para você, para mim ele foi muito importante, foi muito legal e foi um grande prazer. Aguardo você na próxima aula. Valeu!